Neste vídeo eu estarei tratando das 7 portas, 7 portais que nós temos no nosso corpo, que são chakras, e aqui no plexo solar, onde existe um vórtex, em que esse vórtex tem o poder de captar energia, liberar energia, e ele é um fio condutor que nos conecta a seres metafísicos, seres que estão no nosso mundo, ao nosso derredor, nos mundos paralelos, que a teoria das cordas chama de mundos paralelos, né? É isso. Então, esses seres estão ao nosso derredor. Esses seres têm que se alimentar. Observe que quando nos alimentamos de bactérias, o nosso corpo tem muitas bactérias, tem mais bactérias do que células, bactérias boas e ruins. E eles vivem no nosso organismo. Da mesma forma, no mundo metafísico, no mundo pseudo-espiritual, porque não existe essa ideia de mundo espiritual na concepção religiosa. E esses seres, positivos e negativos, esqueça bons e maus, para eles, são como as IAs de hoje em dia. Foram criados para responder às leis da natureza, ao Dharma. E eles têm que se alimentar. E quando você se alimenta de alimentação densa, alimentação de dor, alimentação de sofrimento, o que o seu corpo, as energias que emanam e vibram do seu corpo vai atrair são seres negativos. Ou você acha o quê? Que as pessoas estão com problemas mentais, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão vazias, as pessoas estão lutando por um mundo que não existe, um mundo de ilusões. É o dia a dia, é uma luta, é um desbravamento, é um matar a um leão a cada dia, é essas infantilidades das redes sociais. É porque esses seres se alimentam disso, de vaidade, de ódio, de orgulho, de medo. E quando um ser desse se alimenta de compaixão, ele se alimenta do que você come. Existem os positivos, e os positivos se alimentam do que você come. Você come paz, tranquilidade, mente tranquila, alimentação sáttvica. As pessoas que comem carne, alimentação tamásica. Então, quando você se alimenta de alimentação sadia, você tem uma mente sadia, você tem uma outra visão da realidade do mundo, uma cosmovisão totalmente diferente desse tipo de pessoa. E eu falo que esses chakras são 7 portais, eu chamo de 7 portais satânicos. Por quê? Porque principalmente o chakra do plexo solar, que é o chakra Manipura, em sânscrito. Sânscrito é a língua indiana morta. E esse chakra trabalha como um vórtex. Pense em nós como somos o microcosmo. Toda a literatura antiga das escolas de ocultismo da Índia, a China, o Egito, a Pérsia, não importa, nos denominaram como microcosmo, porque somos a microconstituição do eterno, dos universos. Segundo essa literatura, existem 10 elevado a 60 só em universos. Nós estamos numa galáxia, imagina a imensidão disso. Então, você imagina que uma galáxia é um vórtex, você imagina que um buraco negro é um vórtex, e pela gravidade o buraco negro puxa. Bom e ruim é a mesma coisa. Nós temos como microcosmo um córtex que puxa coisa boa, ruim, expele coisa boa, expele coisa ruim. Daí esses seres. E para construir esse ser, dominar, administrar esses seres, a literatura cristã do primeiro século, e temos hoje, graças à arqueologia de Nag Hammadi, encontrado no Egito, vários livros, eu vou estar citando alguns no fim, você espere até o fim, para você entender o poder que a alimentação tem quando ela manipula a energia do nosso corpo e expele energia ruim. Daí eu tratar de 7 portais dos reinos das trevas. Quando eu falo em reino das trevas, é o nosso corpo. O nosso corpo é um reino. O nosso corpo, eu já falei em Alice, que quando Alice cai no buraco, ela é a consciência. Assista o último vídeo, leia meus livros. Tem muita coisa que eu passo aqui de forma fragmentada, mas os meus livros estão mais detalhados. E
Você junta um livro, outro, os meus artigos, os meus vídeos, e você vai construindo. Você vai formando. Porque tem muita coisa que é muito, que os antigos chamavam de silentium et aureum. O silêncio é ouro. E isso em latim, né? E o silêncio é ouro. Daí sou obrigado a me resguardar e com isso te resguardar. Mas esse vídeo é para que você entenda o poder gigantesco da alimentação sátrica, alimentação sadia, alimentação pura, a alimentação da compaixão, em vez da alimentação do desejo, do saciar o paladar. Bem, eu quero com isso te falar que todos pagam um preço enorme. Esse vídeo faz parte de alguns vídeos que falam e provam para você que os animais têm alma, porque não adianta eu fazer um vídeo só e com alguns resumos, alguns conceitos, falar animal tem alma, usar alguns textos do Bhagavad Gita, textos antigos que eu vou estar falando no final, e falar animal tem alma. Então, esses livros é um compêndio de livros, esses vídeos, perdão, são um compêndio de vídeos em que você, de forma inteligente, vai montar esse quebra-cabeça, porque o dia que uma pessoa descobrir, entender, principalmente esse religioso mais irracional, mais ignorante, entender que animal tem alma, ele vai entrar em colapso, ele vai ficar aterrorizado, porque o grande medo da humanidade, principalmente do Ocidente, é que comer animais e eles terem alma. Você vai entender que o pai dessa teologia, que animais não têm alma, Tomás de Aquino, que no ano de 1280, 200 e alguma coisa, ele escreve uma encíclica, e porque ele já era bem obeso na época, e ele tinha que se alimentar, porque a alimentação dele era carne. E você vai entender que essa ideia dessa literatura, ele é um cara sozinho, cristão, com a teologia, que fala que animal não tem alma. E existiam umas centenas, milhares de escolas. Pense na escola do Egito, da Pérsia, da Índia, como uma grande faculdade gigante, como a USP. É coisa grande. E todas essas escolas, e todas essas culturas falam que animal tem alma. E para entrar nos círculos menores, por exemplo, com Jesus, tinham círculos menores e círculos maiores. Muitos acadêmicos hoje falam isso. E nos círculos menores eram ensinados conhecimentos mais sutis. Por exemplo, eu não posso ensinar certas coisas aqui, porque isso me prejudicaria, isso mexeria com seres que me colocaram nesse percurso de abrir os olhos dos veganos. Então, tem uma carta do tarô que é chamado da roda. Em alguns momentos eu trarei o tarô, porque o tarô faz parte dos 22 caminhos da Cabala, e eu sou cabalista, mestre cabalista, e eu trarei aos poucos para enxertar o conhecimento que eu tenho proposto a te ensinar. Mas para isso é importante que você vai, como eu disse no início, esperando, dando um tempo para você mesmo e perdendo tempo com as minhas aulas, que no final você vai entender. Hoje, percebemos que, eu até vi uma enfermeira falando que o maior arrependimento das pessoas que estão morrendo são de não ter vivido coisas simples, como eu aqui, que estou aqui, beira-mar. Olha que coisa linda, o pessoal passeando de bike, correndo, coisa simples, e as pessoas se matam por casas de 2 andares, e ela falando que essas pessoas que fizeram isso se arrependem de ter uma casa de 2 andares, porque doentes e no final da vida não conseguiriam subir até o 2º, teriam que morar no quarto de hóspedes. E eu vejo disso acontecer com muita gente. Eu sou uma pessoa idosa. E as pessoas estão preocupadas no leito de morte com coisas simples. Imagine se entenderem, se introspectarem e aceitarem que comeram alma de animais durante uma vida toda. Para provar que comeram a alma, temos que provar de onde vem essa alma, que ela está agregada. A alma é um link, é como um link que conecta tudo. Eu sou um link para o relógio, para os anéis, para isso. Eu sou um link. A alma é isso, é só um exemplo, um simbólico. Então a alma, ela conecta o intelecto, a mente,
A consciência, o corpo e o corpo metafísico, um corpo de energia, e esse corpo de energia vibra e ele tem, que os indianos chamam de nadis, e essas nadis, quando a pessoa come carne, essas nadis vão se intoxicando de energia ruim, densa, energia maligna, daí eu chamo de portais, e esse corpo ele tem 7 chakras, e cada chakra pense como uma grande lagoa, em que as nadis são rios de energias que migram, tá? Então quando você come aqui, ela deságua no corpo inteiro, essas energias deságuam, e quando o animal come, sobram resquícios dessas energias densas, dores, sofrimento e covardia que ele teve a vida toda, no ovos, no leite. Isso vai para o corpo do animal, isso vai para o corpo da pessoa, quer dizer, né? Porque esses pequenos resquícios vão agregando a alimentação, são fagulhas que soltam desse corpo etéreo, porque quando o animal morre, esse corpo etéreo dele, como o nosso, vai se dissolver alguns dias, alguns anos, isso independe de cada alma. E as pessoas nesse leito de morte, elas estão preocupadas com coisas tão simples, e se entendessem que comerão animal e que ficariam presas aqui eternamente, por eras e eras, sofrendo câncer, muitas vezes nascendo e como um mendigo, nascendo de todas as formas mais inferiores. Ele quer nascer numa casa boa, num carro bom. Ninguém quer renascer e renascer aqui só sofrendo, ninguém quer. E hoje não entendemos a cultura antiga por isso, porque as pessoas queriam fugir dessa roda de Sansara. Daí, se a pessoa entender isso, entender que o que sela esse ciclo de morte e renascimento, de tanta dor aqui, é um hábito simples. Comer, eu falando nisso, comer carne, porque essa carne do animal está impregnada com dor e sofrimento. E essa dor e sofrimento deságua no nosso plexo solar, nesse vórtex que vai agregando. E esses seres têm que se alimentar, faz parte da natureza, eles são criados para manipular essas leis do caos, essas leis do Dharma. E como beber só uma aguinha, me espere, é bom que eu vou mudar um pouquinho a câmera, tá? E com isso as pessoas vão criando essa prisão kármica para elas mesmas. E, por exemplo, você e eu já vivemos essas vidas contáveis, infindáveis reencarnações. E hoje no nosso karma está ser vegano. A nossa consciência despertou para o veganismo por conta do nosso karma. E eu quero que você entenda que esse preço invisível, ele tem um carcereiro. O nome deles são arcontes. Você vai achar eles em muitos textos cristãos que foram resgatados pela arqueologia no Egito e que mostram o cristianismo do primeiro século verdadeiro. Bem, e esses arcontes, eles têm como objetivo manipular a ilusão, como se diz, fechar o véu de Maia e nos deixar presos aqui. E as pessoas que nascem com este karma, em que a expansão da consciência mostrou esse caminho vegano, dessa limpeza mental, dessa limpeza desses vórtices, da relação com esses seres positivos, eles são como se fossem o vírus na Matrix. Pense no veganismo como vírus para a Matrix, porque para os arcontes, e o projeto dele é isso, é nos manter todos presos aqui por infindáveis eras. Tanto é que o próprio filme Matrix é retirado dessa literatura. Eu quero agora te dar um texto em que prova uma coisa muito interessante que eu falei agora há pouco, que as pessoas quando reencarnam, vão reencarnando, chegam a uma degradação mental tão baixa, você pode observar, muitas vezes as pessoas, eu estava subindo ali, uma pessoa totalmente demente de rua, não fala coisa com coisa. Você imagine uma pessoa reencarnar nessa situação, a diferença dela para um animal não tem muito, o cachorro também está solto por aí. Então você tem que entender que a alma é isso. A alma, que é esse fio que liga esses corpos, são no total 7 corpos, veja meus livros, ela
ela tem esse poder, e todos nós temos isso, e como eu falei, toda a literatura antiga, todas as escolas antigas, as milhares de escolas, falam que os animais têm alma. Eu agora quero passar um texto para você, para falar para você e mostrar que quando nós reencarnamos e reencarnamos por eras e ficamos como pessoas perdidas, muitas vezes uma pessoa tão loucamente desestabilizada, porque a essência dela já se perdeu, na próxima vida vem como um animal, porque o animal tem mais facilidade de resgatar a evolução dele do que muitos seres humanos. Olha como é dócil um animal, como tem amor, como usa o corpo dele da mente, ele usa o corpo dele do intelecto, ele tem tanta relação de amor, ele é tão puro, mais puro do que muitos seres humanos, tem sim alma ali. E essa alma, quando seres humanos reencarnam em animais, é para começar a retornar a esse processo evolutivo. E eu vou mostrar um texto para você. Está no Bhagavad Gita 16, 19 a 20, onde diz exatamente isso que eu estou falando. Como é um texto em sânscrito, que tem mais de 5.000 anos antes de Cristo, peça a Iá para ler para você nesse contexto em que a pessoa vai, sim, morrer e reencarnar em forma animal, porque a tradução de um texto antigo é algo muito complicado. Eu sou um cientista de línguas mortas, e essa literalidade na tradução por palavras e conceitos ocidentais não é total infantilidade de religioso. Quero te dar um exemplo. Hoje você vai em qualquer igreja, vão falar em batismo, essa expressão não existe. Não se sabe o que é isso, ela se perdeu. Hoje, batismo é uma transliteração. Então, o texto antigo, de língua morta, ele é muito complexo, ele é muito difícil de ser traduzido. E no contexto de Bhagavad Gita, capítulo 16, está exatamente isso, que a pessoa, no processo das suas encarnações, são várias encarnações, chega um momento em que ela vai ter que retornar e reencarnar numa forma mais densa. Tem também no Chandogya e também no Rig Veda 1. Ali vai de 1.4, 1. Alguma coisa, mas você digitando ali na inteligência artificial e solicite o que o Rig Veda fala sobre isso, o Chandogya, e você vai começar a entender sobre os arcontes que nos mantêm presos. Eu quero passar um texto para você que está no Evangelho de Filipe. A mesma coisa você faz, vai lá, procura, digita lá Evangelho de Filipe, que fala que estamos presos por isso, e o contexto. Esqueça a tradução literal, pegar um PDF, traduzir literal, essa época já passou, esse mundo aí já acabou. Não vá pela tradução que um tradutor criou, por todo o seu conjunto gramatical, por tudo, seu limite. Todas as pessoas são limitadas com questões a termos, palavras, conceitos, ideias. Eu sou, você é, e o tradutor faz isso, ele leva esse arcabouço mínimo reduzido de conhecimentos, pega uma palavra e usa aquela palavra para tentar dar sentido ao que ele interpretou de uma língua morta. Então esqueça isso, tem a inteligência artificial, procure dentro da inteligência artificial ver o que o contexto está falando na perspectiva que eu estou te mostrando. Vamos então, eu quero te dar o texto que está em Filipe, Evangelho de Filipe, que as pessoas estão destinadas a ficarem presas, incapazes de ver a luz. A ideia no contexto, tem também no Evangelho de Tomé, em que ficamos presos aqui. Tem também Piste Sofia. Piste Sofia é um livro poderoso, ele faz parte de uma escola valentiniana que produziu uma literatura cristã gnóstica de peso surreal, ligada aos estoicos, ligada à filosofia, e todos eram veganos porque não tinham no meio delas essa concepção de comer um ovo. Você comer um ovo, você está podando a vida de um ser que vai nascer e precisa evoluir. Então, nesses textos, como Piste Sofia, fala que aqui ficamos presos, que aqui essa prisão, ela é real, que essa prisão kármica, ela é real e verdadeira. E é isso que eu falei no início. Esses planos densos, está na seção 17, 18, esses planos densos, é isso aqui, é o que eu mostrei em Alice. Alice, quando cai no buraco, é a consciência caindo no corpo humano, e ela vê portas, 7 portas, 7 portas.
Daí é o que eu trago desde o início, a porta que nos mantém presos aqui é a porta do plexo solar, é a porta da conexão. Olha só para você, vou te mostrar uma coisa aqui que você vai ficar espantado. Você se ver uma pessoa demoniada, como dizem aí, aperte o seu plexo solar. Porque o plexo solar é a fonte de alimentação de todos os seres, de toda a ignorância, de toda a presunção, de tudo que conecta a mente, tá bom? E esse plexo é um vórtex que, como se fosse algo que recebe, emana, nos protege, nos envolve. E esses textos falam isso. Em Pista Sofia, seção 17, 18, fala que ficaremos presos aqui enquanto não nos purificarmos. Por onde começa a purificação de qualquer ser? Onde se cura uma doença hoje não é a alimentação? A alimentação é tudo, sabemos disso hoje. Então, enquanto não nos purificarmos, não podemos nos libertar dessa prisão kármica que é isso aqui, não podemos sair daí. Daí essa ideia dessas portas malignas, dessas portas que nos envolvem, daí essa ideia das pessoas, como eu trago no início e vou estar trazendo em todos os vídeos, a ideia dos animais terem almas. Tudo é um conjunto de eventos, é um caos organizado em que leva para uma única coisa, uma prisão eterna. Animais têm alma, nós temos alma. Sim, a alma dele nos prender aqui, essa é uma das vinganças dos animais. A vingança não dos animais, da própria natureza, que orquestra com esses seres que são os arcontes, que manipulam tudo isso aqui, esses seres positivos e negativos que influenciam a minha vida e a sua. Quando você come coisa boa, vai ter uma mente boa, bem influenciado, e isso acontece ao contrário com os carnívoros. Bem, esse vídeo foi para que você começasse a aprofundar nessa concepção desses corpos, entender que a alma é o elo de ligação são 7 corpos. A alma é como um fio que liga e conecta todos esses outros 6 corpos, e todos têm que ter, todo ser tem que ter. Se não estiver, ele está incompleto. Por isso, animais têm sim alma, ok? Bem, vou fazer caminhada na praia e uma musculação. Obrigado e até a próxima.